Vamos lá, pessoal, então, dando continuidade a mais um videozinho. Agora a gente vai pegar na página 32, escravidão na África Atlântica. Então, ali em cima a gente tem lá, vamos dar uma leitura. Estudamos em capítulos anteriores que a escravidão era praticada pelos povos africanos em períodos anteriores à chegada dos navegadores portugueses. Eram muito comuns as brigas e as disputas entre diferentes grupos, tribos e etnias existentes naquele continente. Nesses conflitos, homens, mulheres e crianças eram capturados e escravizados pelos povos que haviam subjugados. Então, assim, nesse período era comum, como eu te falei no vídeo anterior, era comum já haver essa escravidão na África antes da chegada dos europeus. Então, assim, entre grupos, entre povos, né? Aqui ele fala um pouco de tribos também. Eu não costumo usar muito essa denominação porque eu não vejo como tribos, né? Mas vamos colocar etnias existentes, grupos diferentes, outros povos, outras colônias. Então era comum esses que haviam subjugados, que haviam sido dominados por outros grupos, já virar escravo e haver essa escravidão na África antes da chegada dos europeus. Quando alguns chefes tribais ou reis africanos perceberam que a venda de pessoas escravizadas interessava aos comerciantes europeus, a escravidão passou a apresentar características distintas daquela que até então era praticada. Então, claro, que esses reis, esses líderes, né, esses chefes tribais, chefes das colônias, de modo geral, viram que existia uma possibilidade de ganhar alguma coisa vendendo essas pessoas. Em 1443 foi enviado a Portugal o primeiro grupo de escravizados de origem africana. Foram 235 pessoas e dessas 47 foram entregues ao infante Dom Henrique, o grande patrocinador das navegações. A partir de então, esse comércio só cresceu e pouco a pouco as pessoas escravizadas representaram uma necessidade fundamental no reino português, realizando os mais diversos trabalhos em quase todas as ocupações manuais, tanto nos centros urbanos quanto nos rurais. As relações comerciais eram feitas na base do escambo. O escambo é uma troca, tá? Ou seja, na troca de produtos, os chefes tribais e os seus representantes entregavam as pessoas escravizadas e em troca recebiam produtos como tecido, aguardente, açúcar, fumo, vinho, armas de fogo, pólvora, espadas, facas, arcos e flechas. Os valores das pessoas escravizadas variavam ao longo dos tempos. Havia relatos de que na região do Senegal, por exemplo, por volta de 1446, de 25 a 30 escravizados podiam ser adquiridos em troca de um cavalo já idoso, enquanto em 1460, no Congo, um cão podia valer até 22 escravizados. Então, pensem como que era comercializado esses escravizados. Aqui temos uma imagem mais ou menos que vocês notam aqui um homem branco, né? E aqui um outro homem já, um africano, que ele acaba fazendo todo um trabalho junto com esses exploradores. Então, normalmente as pessoas eram escravizadas nas suas colônias, né, nas suas etnias ou nos seus grupos, e essas pessoas eram levadas até uma região, que é na parte litorânea, na parte do embarque, e elas ficavam ali no sol, no tempo, em péssimas situações, mesmo condições, e eram trocadas por poucas coisas, assim, coisas de pouquíssimo valor, né, se comparar com uma vida, vamos dizer assim. Então ele fala ali que 25 pessoas a 30 eram trocadas por um cavalo já com uma idade já avançada. E depois 22 pessoas
já no Congo eram trocadas por um cão. Então vocês imaginem como que eram feitas essas negociações, esses escambos, a desvalorização do ser humano, como era feita nesse período. E essas pessoas eram colocadas em navios, embarcadas ali, e assim elas iam para vários destinos no mundo, no modo geral do continente, né? Tanto na Europa, no América do Norte, América do Sul, elas eram comercializadas. E isso aconteceu com a chegada dos europeus. Como eu falei para vocês, a gente já viu, já existia uma escravidão no continente, mas com a chegada dos europeus, ela foi expandida, né, e vista como um negócio promissor também para esses africanos que faziam essa escravidão, né, alguns reis, alguns líderes de tribos, assim como domina o texto ali. Era promissora porque eles queriam também adquirir algumas coisas, um cavalo, uma espingarda, pólvora, né, alguns utensílios que para os portugueses ou espanhóis, de modo geral, os ingleses, eram fácil, né, não tinha um custo tão alto, e com relação a isso eles ganharam muito dinheiro fazendo a venda desses escravos nas colônias, onde lá eles poderiam trabalhar com várias funções, ou de modo geral todas as funções, na agricultura ou na parte doméstica. Então poderiam lá cuidar dos cavalos, poderiam fazer toda a limpeza de uma casa, poderiam trabalhar também como babá, até mãe de leite, né? Tem uns casos que a gente vai ver para frente que são mães que acabavam não tendo leite na hora de amamentar seu filho, aí uma escravizada africana fazia isso também. Então ela aumentava o leite do seu dono, vamos dizer assim, né? Do filho do seu dono. E assim por diante. Então existem vários relatos, tá? E o Brasil foi um país que consumiu muita mão de obra escrava. Então assim, as funções que esses escravos executaram na colônia brasileira, por exemplo, são várias. Então desde o cultivo de cana-de-açúcar, na lavoura de café, no trabalho nos moinhos também, né? E assim por diante. Então no sul, mais trabalho com gado, com cavalo, coisas desse gênero. Nas minas também, em Minas Gerais, na extração de ouros e pedras preciosas. Então foram várias funções que foram atribuídas a essa escravidão. Tá? Então, vou baixar um pouquinho a página. Então, ali na página 33, né? Os portugueses identificaram na escravidão dos africanos uma rica fonte de lucro, e os líderes tribais identificaram a venda deles uma ampla vantagem política. Por volta de 1540, o destino dos escravizados passou a ser também a América Portuguesa. O comércio de pessoas escravizadas ficou conhecido como o tráfico negreiro. Então, como a gente falou ali, esses africanos, eles já viram vantagens ali em vender, né, esses escravizados, essa vantagem política também, e de adquirir algumas coisas nesse sentido. Já os europeus viram a possibilidade de adquirir lucros com a venda desses escravizados, e essas pessoas que comprariam esses escravizados, essas peças, assim como era denominado esses escravizados, teriam mão de obra grátis. Então as pessoas trabalhariam de graça sem nenhum tipo de rendimento. Quando a gente fala de um escravizado, essa pessoa iria trabalhar de graça e tratada como se fosse um equipamento, uma peça, como eles dizem ali, para fazer todas as funções que daria conforto ou deixaria de exigir que ele mesmo fizesse. Então eles viviam em situações precárias depois que eles eram escravizados, né? A alimentação também era bem ruim, porque é claro que dificilmente esse dono de escravo ia alimentá-los com uma alimentação digna
indecente. Então, normalmente era resto de comida, até a feijoada, né? A história dela mesmo não fala um pouco sobre isso, né? Porque como a gente vê na feijoada, é o rabo do porco, o pé do porco, a orelha, são as partes do porco que sobrava para que esses escravizados fizessem um alimento para eles cozinhassem. Então, o feijão misturava com tudo aquilo, com esses alimentos, e acabou se criando aqui no Brasil a feijoada, que é muito apreciada ainda até hoje. Deixa eu baixar um pouquinho esse texto ali para a gente ler. Bom, então ali leio o texto a seguir, que aborda o estabelecimento do tráfico negreiro pelos portugueses na África. Em meados do século XV, os navegadores portugueses já haviam feito consideráveis progressos em sua jornada rumo ao sul, ao largo da costa africana. Os portugueses não foram à África em busca de escravos, mas descobriram que havia escravos à venda nos mesmos mercados onde compravam marfim e madeira. Então, na verdade, eles não foram com a ideia inicial desses portugueses navegadores não era comprar escravos, mas eles viram que aonde eles faziam comércio de madeira e marfim, estava disponível escravo. A grande mudança aconteceu quando os emigrados portugueses e espanhóis começaram a plantar cana-de-açúcar nas Ilhas Canárias, Açores, Madeira e Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Então, quando eles começaram a plantar a cana-de-açúcar, eles viram a necessidade de mão de obra e pensaram: no continente africano tem escravos para vender, então vamos pegar esses escravos e levar eles até o cultivo dessas canas-de-açúcar. Em meados do século XVI, eles, os portugueses, começaram a levar escravos da Madeira e dos Açores ao Brasil. O comércio atlântico de escravos começou como extensão de um sistema já estabelecido, mas uma vez iniciado, tornou comercialmente possível a colonização europeia no Novo Mundo. Os comerciantes portugueses transportavam anualmente 15 mil africanos ao Brasil, encontravam novos mercados nas colônias americanas e de outros países europeus. Então ali, a média de 15 mil escravizados eram trazidos para o Brasil e comercializados. Então sempre trazia, tinha comércio para esses escravizados, claro que com um valor bem já acima, né, do que foi adquirido também lá. Então eles ganhavam um lucro, era muito bom para trazer esses escravizados para cá. Então era comum esses navios negreiros sempre cheios de escravizados para ser comercializados no Brasil. A gente termina aqui mais um videozinho. Nós vamos continuar a viagem na Calunga Grande, que é na parte 34, que é o próximo vídeo, tá? Para a gente finalizar também esse contexto aí. Beleza? Então, até mais. Até a próxima.